Brasil. Fernando Sete está aqui ao lado, no seu sonzão ou no seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. A meu ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro. Fernando Sérgio. Alô, Brasil. Fernando Sérgio. Alô, mundo inteiro. Com que prazer estamos aqui juntinho de vocês. Mais uma vez, bom dia, mas bom dia mesmo. Pois é, minha gente, estamos começando o programa do dia de hoje, agradecendo os números crescentes no Google, né? Isso tem sido muito importante para nós, o nível de procura muito alto. Vamos todos rezar a prece de Caritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Esse foi o computador maluco que disparou, mas daqui a pouquinho nós vamos ter o nosso momento de oração. Vamos só começar o programa do dia de hoje, lembrando a você que o programa é uma oferta das Óticas do Povo. Ah, que Óticas do Povo, meu Deus! Alô, Manel Peçanha! Abraço grande ao digno proprietário das Óticas do Povo, por isso que eu estou mandando um grande abraço para o Manel. Muito bem, eu quero mandar um abraço também para o seu Cesário. Alô, Cesário, como vai, Cesário? É o proprietário da Garota da Tijuca, da Garota de Ipanema, da Garota do Flamengo, da Garota do Leblon, enfim, onde tem garota, o nosso Cesário, que é um belo restaurante, ele é uma figura fantástica, além de possuir alguns restaurantes em Lisboa. Por falar em Lisboa, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Jorge Trigo, professor de Lisboa, foi presidente da Câmara de Sintra. Não é? Abraço grande, Jorge, abração. A Dilson Fordiani Tatu, um abraço também vendo a gente. O Paulo Félix também. A Cláudia Obertiff na Suíça, Obertüfer, né? Como se pronuncia. Abraço grande, minha querida. Abraço para o maridão também, para os filhos. Olha, um abraço, o Adilson Fordiani Tatu. Imagine me chamando de Pelé do rádio, já foi o tempo. Mas de qualquer maneira, muito obrigado pelo carinho. A Simone Tavares, e eu quero cumprimentar meu amigo jornalista Aziz Ahmed. O Aziz ontem teve a gentileza, o Aziz fez um livro maravilhoso sobre jornalismo e me mandou o livro de presente. Imagine vocês, o que acontece? Eu pego o livro, vou falar, bom, agora eu tenho que dar o troco, né? Então eu peguei o meu livro de 50 anos de comunicação e mandei de presente pelo correio. Não é que ontem bate o telefone, é o Aziz Ahmed: Fernando, você tem uma memória incrível. Eu falei, mas o que é isso? Não, porque eu estou impressionado. Você se lembra de coisas que aconteceram lá em Juiz de Fora? Olha, eu sempre fui muito amigo do João Saldanha e uma vez a mulher dele me contou uma história que nós tínhamos passado e eu não me lembrava mais. Então estou impressionado com a tua memória. Bondade, de qualquer maneira, muito obrigado, Aziz. É uma honra. O Aziz foi o editor do Jornal do Comércio, uma figura importantíssima, e eu tenho até hoje, quando eu fiz 50 anos de comunicação, eu resolvi fazer um livro. Eu pensei assim, não, vou fazer um livro sobre isso. Eu sempre gostei da escrita, mesmo sendo comunicador. Antes disso eu era autor de peças de teatro, ganhei alguns prêmios, graças a Deus, né? E Papai do Céu permite que isso aconteça, né? E eu falei, não, eu vou escrever, porque rádio é uma coisa que você ouviu, né? De repente não ouve mais. Então vamos deixar aí em livro. E foi assim que fiz. E nessa ocasião, então, o Aziz Ahmed, de uma maneira muito generosa, acolheu na redação do Jornal do Comércio a Paula Ranieri e ambos fizeram uma página inteira do Jornal do Comércio a respeito do lançamento do livro. Então eu quero agradecer. E quero lamentar profundamente o falecimento do Eduardo Andrius, meu amigo querido, um dos maiores radialistas que o Brasil teve. Ainda ontem eu estava vendo a Moniquinha Venerável, que está lá em Curitiba, publicou, né, uma coisa muito bonita mostrando uma foto. Eu nem soube dessa reunião, ele já estava doentinho, fizeram uma reunião, uma recepção, me parece, com o Rui Taveira, que está em Nova York. Alô, Rui Taveira, aproveita aí, hein? Não esqueça de ver a Estátua da Liberdade, ver se está tudo bem por aí.
e se aqui a gente vai ter liberdade cada vez mais, o que a gente espera, né? Um abraço grande. Mas olha, fiquei muito entristecido. Eu me lembro que quando o Eduardo foi meu coordenador de jornalismo na Rádio Bandeirantes, né? Logo que ela se transformou de Guanabara para Band, era o Périx Leal o diretor, o coordenador foi o Eduardo antes, por pouco tempo depois veio o Paulo Nobre. E ali a gente travou conhecimento. Eu estava na Rádio Tupi quando a 98 FM ela ia mudar para BIT 98. E o Eduardo teve a gentileza de me chamar para almoço. Ele queria que eu fosse para a 98. Eu falei, Eduardo, a sua voz é jovem. Eu falei, a voz é jovem, mas a idade não é mais tanto. Ah, mas não tem problema, você vai fazer. Eu falei, olha, eu te agradeço, não vai faltar oportunidade, né? Mas de qualquer maneira eu estou muito bem na Rádio Tupi. E aí almoçamos, falamos as coisas as mais diversas, e eu não sabia que seria provavelmente o último momento que eu estaria, porque o rádio você sabe do outro, mas nem sempre você vê o outro, né? Cada um numa empresa. De qualquer maneira, meus sentimentos à família, meu sentimento aos amigos, que são quase todos os radialistas de importância do Rio de Janeiro, e que Papai do Céu receba esse grande radialista, Eduardo Andrews, no seu reino. Samuel Crispim, abraço. Wesley Oliveira, abraço também. Minha gente querida, então agora é para valer a oferta deste programa. Este programa é uma oferta das espadascatana.com.br. São espadas decorativas importadas do Oriente que chegam na tua casa em qualquer lugar do país. Antes, porém, todavia, eu estou me esquecendo de cumprimentar os meus valorosos convidados. Muito bem. Minha gente, o primeiro deles, Dr. Baltazar Salgado, advogado dos mais conhecidos. Bom dia, Baltazar. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia, telespectador. Muito bem. Se renova cada vez que é cristão. Prazer é todo nosso. Quero mandar um abraço também para esse grande repórter que é o Gelcio Cunha, jornalista. Ele agora está na Sul América Paradiso FM, né? E fazendo um trabalho muito bonito ao lado do Hernani Alves todos os dias no Rio na Palma da Mão, do meio-dia às 2. Bom dia, Gelcio. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia, meus queridos doutores, professores aqui do lado, né? Obrigado pelo convite mais uma vez e estamos na área. Segue o vice-líder, porque o líder já está longe. Está muito bem, praticamente campeão. O Flamengo, parabéns. Meu caro Dr. Zé Augusto Araújo Neto, desembargador, seja bem-vindo. Bom dia, querido. Bom dia, Fernando. É uma satisfação retornar ao seu programa, porque você continua sempre aquele radialista atuante, né? Que está na sua alma. Tenho certeza que você traz isso no fundo da alma. E é uma satisfação muito grande aqui estar falando também com esses nossos telespectadores. Poxa, que bom, a alegria é toda nossa e eu fico muito grato à sua presença e de todos os nossos amigos. Então vamos dar mais um alô: Adilson Furdieri Tatu, Cláudia Obertifer, Simone Tavares, Adilson Furdieri, Renato de Souza, Marta Tadeu, Rogério Fabrício, José Roberto Grandinete, meu primo, Samuel Crispim também, Wesley Oliveira. Falar em Grandinete, eu quero mandar um abraço para o Eduardo Grandinete, advogado, meu primo, um dos grandes advogados de Belo Horizonte, e para o Dr. Sérgio Grandinete, proprietário de um enorme hospital em Belo Horizonte, médico o mais valoroso possível. Alô, Ana Carolina Araújo Ganime, a esposa do nosso querido Bruno Ganime, um dos grandes jornalistas jornalista sou eu, um dos grandes médicos, um dos grandes cardiologistas do Brasil. Estou devendo uma visita, mas ainda vou aparecer. Um abraço para o Bruno, obrigado, Ana, parabéns pelos filhinhos que são lindos. E a gente deseja todo o bem do mundo para o nosso querido Bruno Ganime, seu esposo, e consequentemente para você. Vamos então àquele momento da oração e depois então a gente vai para a nossa sala de visitas, né? Vamos lá? Atenção! Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no
no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Amém, amém. Pois é isso mesmo, gente. Olha, a Jane de Castro acaba de entrar. Oi, Jane, ela que é, sem dúvida, atriz, uma das maiores transformistas do Brasil. Nosso carinho, Jane, abração. Quem sabe um dia você está aqui com a gente. É só, você sabe do meu Face, será uma honra recebê-la, tá bom? Olha, eu quero dizer para você o seguinte, amanhã vai haver no Cariocando esse show aqui, deixa eu mostrar para vocês, do presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, Osmar do Breck. Esse show, agora sim, sai, olha aqui, mesa de boteco, venha beber nessa mesa com Osmar do Breck, vai ter lá o Alexandre Veloso, também PC Faria, né? É o PC, Luizinho do Cavaco, Jorge Camarão, Kiko Chaves, enfim, é uma festa no Cariocando que fica ali no Catete, pertinho do Palácio do Catete. Então um abraço para o Osmar do Breck. Muito bem, minha gente, vamos agora então para a nossa sala de visitas, vamos cuidar dos nossos assuntos aí, que são muitos. Eu vou começar com o nosso desembargador, meu caro José Augusto. É o seguinte, eu estou até aqui, me perdão que eu esqueci de trazer o celular, e agora vamos conversar com o Zé Augusto, desembargador Zé Augusto. Desembargador, no dia de hoje, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar, né, 3 ações que devem definir o posicionamento da Corte sobre quando uma pessoa condenada pode ser presa. Os ministros deverão decidir a prisão se deve ocorrer após a condenação na segunda instância ou só quando se esgotarem todos os recursos possíveis, o chamado trânsito em julgado, né? O plenário vai analisar um tipo de ação com o chamado efeito erga omnes, que faz a situação do condenado, que faz o entendimento firmado valer para todas as instâncias do judiciário e ser vinculante, ou seja, de cumprimento obrigatório. Qual é a sua opinião? Um amigo que foi promotor durante muitos anos, né, e hoje é desembargador, qual é a sua opinião sobre o que é melhor para a justiça brasileira?
Qual seria o melhor resultado? Olha, o Supremo Tribunal já examinou essa questão já algumas vezes. Não é a primeira vez que está tratando disso, até recentemente houve uma decisão apeltada, diferença de um voto, entendendo que cabe a prisão após a condenação em segunda instância. E agora vai reexaminar a matéria e há quem entenda que talvez haja uma modificação desse ponto de vista. Sim. É uma situação que, se tomada essa posição de só permitir que haja prisão após o trânsito em julgado, quer dizer, após o percurso de todas as instâncias, é uma posição que vai contra aquilo que os países civilizados, os países de primeiro mundo, têm entendido. Estados Unidos, se você pegar, lá se manda para a prisão imediatamente, após a condenação em primeira instância. Canadá, se pegar também a Europa, quase Inglaterra, quase todos, Espanha, você vai pegar ali dois países que pensam de forma diferente, que é Portugal e França. Mesmo assim, a possibilidade de recurso é menor. A quantidade de recursos é muito menor do que aqui. O mal do Brasil é a quantidade de recursos e tem réu que entra com uma quantidade enorme. Dependendo da disponibilidade financeira. Bons advogados, que têm condições financeiras para custear isso tudo, retarda a decisão de uma tal forma que muitas vezes ocorre a prescrição. Quer dizer, ele acaba não cumprindo nada. Né? Eu entendo o seguinte, que tem que se mandar para a prisão depois da condenação em segunda instância, porque é na fase do processo, primeira instância e segunda instância, quando se examina a prova do processo, aquilo que foi colhido de prova para se tomar uma decisão. Nós temos, em verdade, duas instâncias, que são essa, primeira instância e segunda instância. E temos uma instância especial, que é o Superior Tribunal de Justiça, e temos uma instância extraordinária, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos falar que temos quarta instância, porque não são normais elas em todos os processos. Entendi. Primeira instância, você examina a prova e o direito, juiz de primeiro grau. Segunda instância, o Tribunal de Justiça do Estado vai examinar a prova e o direito aplicado. Vai dar uma decisão absolvendo ou condenando. Se condenar, ele examinou a prova, o Superior Tribunal de Justiça, que é uma instância excepcional, assim como o Supremo Tribunal Federal, ele não pode reexaminar a prova do processo. Aquilo foi decidido em matéria de prova, o Superior Tribunal de Justiça vai ter que respeitar aquilo que foi decidido no âmbito do Estado. No âmbito do Estado, quando eu digo, no âmbito de primeiro grau e segundo grau. Sim. Segundo grau. Pode acontecer que haja na decisão uma ofensa, eventualmente, à Constituição Federal. Daí caberia um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Para o Superior Tribunal de Justiça, cabe um recurso especial. Não é uma instância ordinária, é uma instância especial. O Supremo Tribunal não é uma instância ordinária, é uma instância extraordinária para examinar ofensa à Constituição. O Superior Tribunal de Justiça para examinar ofensa à lei. Então, quando se examina em primeiro e segundo graus a prova do processo, essa decisão é imutável, não vai ser examinada. Súmula 7 do STJ que diz, não cabe o reexame de prova. Isso não cabe o reexame de prova. Então, eu acho que vai contramão daquilo que os países civilizados entendem. E o mal disso tudo é que há uma quantidade muito grande de recursos, né? Quase todo o processo, o sujeito, se tiver situação financeira, se tiver um bom advogado, ele acaba entrando com recurso especial, achando um jeito de entrar com recurso especial. Não, houve ofensa à lei. Ou entende também que há uma ofensa à Constituição, um recurso extraordinário. E esses recursos são muito demorados, principalmente para o Supremo Tribunal Federal. Então, o trânsito em julgado, o esgotamento de todos os recursos, no Brasil é uma coisa muito demorada, muito retardada, que vai acabar em prescrição. Isso é o mal. Agora, a questão que se coloca é o seguinte, não, tem que ser após o trânsito em julgado, porque a Constituição Federal prevê a presunção de inocência. Não é uma verdade isso. Essa afirmação não é verdade. Quando os constituintes fizeram a Constituição, eles poderiam ter colocado na Constituição
que presume-se inocente o réu até o trânsito em julgado da sentença. Seria presunção de inocência. Presume-se inocente o réu até que haja o trânsito em julgado do processo, da decisão final. Claro. Não foi assim que a Constituição prevê. E não foi assim por quê? Porque eles devem ter examinado que esse não seria o caminho correto. O que a Constituição prevê? Não se pode considerar o réu culpado enquanto não houver o trânsito em julgado. É uma presunção de não culpabilidade, não é uma presunção de inocência. Claro. Que até seria uma coisa ilógica. Você pode prender um réu na fase do inquérito, não há nem denúncia. Você pode decretar uma prisão preventiva, o juiz. Preventivo. Quer dizer, você pode decretar uma prisão contra quem sequer haja uma ação penal ainda, na fase do inquérito. Você pode, quando recebe a denúncia, decretar uma prisão quando instaura a ação penal. Não tem condenação ainda, e você decreta e durante o processo o réu responde o processo solto. Se houvesse uma presunção de inocência, não seria um contrassenso você prender uma pessoa que é presumidamente inocente? Claro. Quer dizer, nesse momento há até uma presunção de culpabilidade, uma presunção. Agora, você só pode considerar o réu culpado depois da sentença. Agora, você pode ter uma prisão. Por quê? Porque se você tem indícios de que ele praticou o crime, em princípio há uma presunção de que há culpa. Porque você não vai processar alguém se não houver uma presunção de que é culpado. Pelas provas há uma presunção de que ele é culpado. Vamos apurar se ele é culpado ao final do processo. Mas enquanto isso pode haver a prisão temporária para investigar, a prisão preventiva para garantir a instrução criminal, a aplicação da lei penal e outros motivos mais. A ordem pública. Então há essa presunção até de culpabilidade, porque ninguém teria condições de condenar, de processar uma pessoa se não houvesse indícios de que ele praticou o crime. E havendo esses indícios, você pode ter uma prisão temporária, uma prisão preventiva e pode ter uma prisão por força de uma condenação em primeiro grau. Quer dizer, eu acho que esse seria o caminho correto. Alguns estão sustentando, por exemplo, o presidente do Supremo está entendendo o seguinte: não, nós devemos levar em conta pelo menos a decisão do STJ. Mas aí eles não examinam mais provas, ele só vai examinar a questão do direito. Sim. Eu acho que tem que haver a prisão depois da segunda instância, do segundo grau, mas tem que haver celeridade nos recursos. Isso é que a gente precisa corrigir, para que não haja essa demora no julgamento de recurso especial e de recurso extraordinário para se ter o trânsito em julgado. O mal, a falha está na quantidade excessiva de recursos que nós temos, e se inventa recurso e acaba se entendendo que tudo tem uma ofensa à Constituição, todo mundo quer ir ao STF, todo mundo quer ir ao STJ, dizendo que há uma ofensa à lei. Então há uma quantidade excessiva de recursos e há uma demora no julgamento desses casos. Eu me lembro que quando eu estava na ativa, nós estávamos julgando um réu preso, normalmente réu preso por assalto, por tráfico. Nós estávamos julgando em segundo grau com menos de 1 ano de prisão. Ou seja, o sujeito tinha sido preso em flagrante, teria havido uma denúncia, teria havido uma instrução criminal, teria havido uma decisão de primeiro grau, teria havido um recurso. Com menos de 1 ano, o Tribunal de Justiça aqui julga um caso de réu preso. Agora, vai lá para o Supremo Tribunal, a imprensa imposta aí. Tem casos que demora 10 anos? É verdade, é verdade. Meu caro Gelson Cunha, tivemos uma aula aqui do desembargador, mas o que me preocupa muito, e eu concordo plenamente com o arrazoado dele, é estarmos comunicando ao mundo mais uma vez que somos o país da impunidade. Se... Não tem dúvida. Depois dessa aula de direito que o desembargador deu aqui, né, fica até... O que eu vou falar? Eu entendi tudo o que ele falou. E eu sou obrigado a falar o que eu já falei aqui várias vezes, a citar um sujeito que é acusado também de um monte de lambança, que é o ex-presidente José Sarney. Ele, quando a Constituição foi aprovada, ele falou que o Brasil ia ficar ingovernável. Vocês procurarem isso aí no Google, no YouTube, na época que ele era presidente, vocês vão ver. Ele declarou que o Brasil ficaria ingovernável. Eu tenho um monte de amigo advogado, tá? E outro dia um chegou para mim no meu ouvido e falou: Gelsinho, eu prefiro ser advogado de bandido, porque o bandido mesmo paga, porque o bandido me paga, e eu tenho filhos estudando no exterior,
Entendeu? Então eu preciso receber. Quem não é bandido é ruim de pagar. É um negócio impressionante. Mas Então, e isso que o esbarrador falou, 10 anos, né? Ele foi até, às vezes demora 10, 15, 20, não é julgado nunca. E o cara fica impune. Essa lei da ficha limpa, você sabe que há muitos anos eu trabalho aí junto à Justiça Eleitoral, não é isso? Lei da ficha limpa. Isso também é uma vergonha, porque o que tem de bandido aí que concorre como se fosse ficha limpa, por quê? Porque não julgam nunca, chega à instância superior ao trânsito julgado citado por ele aqui, que é a última instância, no caso, Supremo Tribunal Federal, né? ou Superior Tribunal Eleitoral, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, né? Quer dizer, nunca chega. Então o cara vai concorrendo aí e vão continuando os bandidos decidindo o destino da população brasileira. E o grande problema, né, Baltazar, é o seguinte: com a violência que está aparentemente sem controle, né, infelizmente a gente observa isso no dia a dia, nos noticiários, nas coisas que estão acontecendo. Então representa para o Brasil uma impossibilidade do recebimento de investimento estrangeiro que seria necessário para poder multiplicar os empregos. Nós estamos com 12 milhões e meio atualmente, segundo as estatísticas de desempregados. E eu não posso concordar, Gelson, com esse raciocínio desse advogado que falou com você, que vai ser advogado de bandido por causa dos filhos dele que trabalham no exterior, porque na realidade, então vão ter que ficar no exterior. Porque quando voltarem, esses mesmos filhos poderão ser assaltados ou mortos por esses mesmos bandidos. Quer dizer, é um raciocínio torto e que de repente invalida, a meu ver, a seriedade do direito e dos advogados. Não, doutor Baltazar? Olha, o José Augusto aqui nos deu uma panorâmica total. Ele dissecou bem o assunto. Ocorre-me, quando eu ingressei nesse universo jurídico, haviam 3 instâncias só. Não existia o Superior Tribunal de Justiça. Tinha o Tribunal Federal de Recursos, que era mais questão fazendária. E era, primeira instância, o juiz singular, segunda instância, o Tribunal de Justiça e o Supremo. É uma até aqui no Rio de Janeiro. Mas primeira instância, juiz singular e Tribunal de Justiça, é passível de recurso ordinário. Já o Supremo, como diz o nome, é extraordinário. E naquela época, já sentença de primeira instância, condenatória, o réu já era passível de prisão. Muito bem. Se fosse inocentado, esse tempo poderia ser até cobrado, indenizado ou coisa que o valha. E se condenado, o tempo de prisão já compensaria esse período que teve atrás das grades. Muito bem. Recurso, como disseram o Zé Augusto, provas, tudo isso foi avaliado como juiz da primeira instância. Na segunda instância, muito bem, em cima disso, ordinariamente, o Tribunal de Justiça julga. Agora, há que se fazer uma diferenciação entre prisão e condenação. Você é condenado, você pode recorrer, mas mesmo preso, seu direito não acabou de recorrer. Você vê habeas corpus, você pode entrar com 200 habeas corpus. A verdade é essa. Agora, recurso ordinário e extraordinário é uma vez só. Ou então uma ação rescisória, por 2 anos, enfim. Você reabriu o processo quando transitou completamente em julgado. Eu sou favorável ao julgamento até a segunda instância para a decretação da prisão. Extraordinário, se houve falha na lei, se houve falha na Constituição, seria extraordinariamente. Logo, é esse o aspecto que nós estamos contemplando no momento. Eu me lembro que antigamente o Zé Augusto foi do Tribunal do Júri, ele deve se lembrar, ele só ia a júri estando preso. Muito bem, as condenações e primeira instância, recurso, havia casos que só era julgado na segunda instância, que quem tivesse condenado na primeira, não habeas corpus, quem fosse condenado na primeira, só podia ser julgado na segunda instância, pena de reclusão, se tivesse preso já pela primeira instância.
Hoje isso já vem da década de 40, mas foi modificado. Hoje, quando se fala transitar em julgado, não quer dizer que não tenha acabado com o direito do réu. Mas a prisão em segunda instância, eu sou favorável, se bem que, se eu não sentado lá em cima, eu me lembro que houve casos aqui, foi na área civil. Por exemplo, que eu acompanhei quando era jovem, Vicente Celestino. Aquele cantor famoso? Aquele cantor, em Friburgo, ele tinha um terreno. E do lado do terreno dele, outro em que o proprietário desse terreno construiu um edifício no terreno dele. Ele se insurgiu, entrou na justiça, perdeu na primeira instância. Na segunda instância, o pessoal, muito importante, os donos, ele perdeu na segunda instância. Recorreu para o Supremo. Muito bem. Aí não tinha nada, justiça localizada. Ele, na velhice dele, ele ganhou no Supremo um edifício que quem constrói em terreno alheio, o dono passa a ser o dono do terreno. Ele, na velhice, ele ganhou, mas foi extraordinariamente. E tem isso também, o pressuposto do conhecimento e do prestígio local. Por isso que existe Brasília, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal, mas tudo extraordinariamente. Eu acho que, eu sou de opinião, que na segunda instância, quando foi secada toda a prova, pelo juiz singular, perícia, Ministério Público, enfim, tudo que veio uma condenação de primeira instância, o juiz pode errar, claro, todos nós. Por isso há uma segunda, já são 3 desembargadores, são veteranos do direito, que vão, inclusive, cada um pode pedir vista, são 3 a julgar, tem um relator, mas tudo isso é ordinariamente. Eu sou favorável que, enquanto ordinariamente pode ser decretada a prisão, mas o direito continua passivo de apelação. Superior Tribunal de Justiça, se foi agredida a lei, e Supremo Tribunal Federal, se foi algo contra a Constituição. Muito bem. Quero mandar um abraço para o Zé Rodino, para a Ana Lúcia Barbosa, para Toninho Bondade, que foi operador tantos anos do nosso querido Antônio Carlos, que hoje brilha na Tupi, o André Júlio, Josiane Ribeiro, Ricardo Dacre, Wanda Fernandes e Leonardo Fonseca. Muito obrigado pela audiência. Mas, doutor José... Você falou de Toninho Bondade, Toninho, que antigamente era Toninho Malvadeza. Você sabe aí, que o Toninho é autor de 8 livros, né? Um deles eu tenho aqui. Pois é, com então certeza. ele vai fazer o lançamento de um livro que ele vai... Parece que vai ser no Largo Machado. Certo. No início do mês que vem. Então, que bacana, que ótimo. Que... Maravilha, maravilha. Toninho é gente muito boa. Mas, doutor José Augusto, continuando nesse raciocínio, quer dizer, é aquela história, se mostra clara à população essa ideia da prisão após o segundo grau, né? Da prisão após o segundo grau. Se tal ocorrer, ou seja, se não ocorrer, se for mudada essa situação, ela se torna vinculante, ela se torna para todo o país. E como é que o amigo vê isso? Vê como um retrocesso? Não, eu acho que o Supremo dá a palavra final. Então, eu acho que é razoável que, quando ele decide uma matéria dessa, que ela tenha efeito erga omnes, quer dizer, contra todos, em relação Sim. a todos. Erga omnes significa em latim isso, né? Contra todos, quer dizer, efeito geral para todo mundo. Isso tem uma vantagem porque os juízes de primeiro grau, os tribunais de justiça nos estados, têm que respeitar essa decisão do Supremo Tribunal, se for uma decisão que for tomada nesse sentido, né? Então, eu acho que isso é muito bom. Agora, o Baltazar aqui lembrou o problema dos processos de júri antigamente. Na época, eu fui promotor de júri, defensor público no júri, por volta de 1972, fiquei 2 anos e 7 meses como defensor, depois que fui promovido a promotor, né? Sim. Então eu defendi também muito no Tribunal do Júri. Naquela época, Baltazar, você vê como a lei era muito mais rígida, né? Hoje fala assim, nós temos essa impunidade, nós temos essa complacência toda com a criminalidade, porque o código é um código antigo, de 1940,
Código Penal e o Código de Processo Penal são de 1940. 40 são quantos anos, né? Meu Deus. 40, 50, 60, 70, 79. 80, 90, 2000, 2010, 79. 2020 já está com Quase 80. quase 80 anos. Quase Foi 80. Francisco Campos, né? Campos, Francisco Campos, que fez o encaminhamento, né? Encaminhamento. Da exposição de motivos, dizendo por que estava adotando certos pontos de vista ali no Código Penal e no Código de Processo Penal. Como o código era bem mais rígido nessa época. Antigamente, o réu era julgado pelo tribunal do júri nos crimes dolosos contra a vida, homicídio, infanticídio, aborto, né? E contribuição para o suicídio. Então, nesses crimes, são esses 4 tipos de crimes dolosos contra a vida. A pessoa era julgada em primeiro grau, porque o tribunal do júri é um tribunal de primeiro grau. Era julgado e se o réu fosse absolvido por 7-0, ele saía na hora, porque ele tinha que ser julgado preso. Quando vinha a sentença de pronúncia, se ele tivesse solto, o juiz tinha que decretar a prisão na pronúncia para que ele fosse julgado pelo tribunal do júri, tinha que ir preso. Se ele fosse absolvido, por 7-0 ele saía. 7-0, 7 jurados, 7 tinham conta contra. Se fosse 6-1, 5-2, 4-3, se o promotor recorresse, ele ficava preso. Vejam bem como o negócio era de uma rigidez, né? Até fora do comum. Eu acho que também não precisa chegar a esse ponto, né? Certo. Mas era com um rigor tremendo. Depois veio a modificação do Código Penal, 1985, daí criaram regimes de cumprimento de pena, né? Fechado, semiaberto e aberto. Progressão de pena, que antigamente não tinha progressão. Prisão era regime fechado. 30 anos era 30 anos. Cumpria metade e saía pelo livramento condicional. Também era, se tivesse bom comportamento, tudo, lá ele sairia com a metade. Também eu acho que também até é uma punição pequena. Você é condenado a 20 anos, cumpre 10 apenas. Eu acho que poderia ter um pouquinho mais do que isso. Acho que metade é razoável. Do Conselho Penitenciário, do juiz da execução. Então havia um rigor muito maior. Depois veio esse negócio de progressão de pena, né? Crimes condenados até 4 anos, o sujeito vai para a cadeia, já fica em liberdade. Então houve uma complacência muito grande, o nosso direito está muito tolerante. Eu acho que, enquanto isso, nós vemos o quê? Um aumento da criminalidade cada vez maior. As pessoas têm medo de sair à rua e de ser assaltado. E o assalto, o sujeito se contenta em pegar o bem do outro. Se a pessoa, por exemplo, vai sendo assaltado dentro de um carro, ele erra e aperta o acelerador ali, leva tiro e morre. Já se transforma num latrocínio. Quer dizer, a criminalidade está muito violenta e tem que haver uma resposta para isso. Não pode se ter uma tolerância muito grande assim, não. Como está vendo aqui no Brasil. O Brasil com uma criminalidade das maiores do mundo, a gente fica querendo que o sujeito só seja preso depois que o Supremo Tribunal decidir. Quer dizer, é um negócio, né? Muito complacente demais com a criminalidade. Ô Gelcio, isso a gente vai ter que abordar ainda. Eu estava vendo os noticiários, né, antes de vocês chegarem, até já com a presença do Baltazar, e nós vimos 2 cenas que são emblemáticas dessa violência, né? Uma delas, a morte de um pastor que estava dirigindo com a família. Os assaltantes renderam, ele saiu, se rendeu e o cara matou o pastor, né? A outra, de 2 jovens torcedores, que por sinal eram do Vasco, mas poderiam ser do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, que foram atacados por torcedores contrários. Alguns atribuem, não são torcedores, são marginais, pararam num posto de gasolina em Duque de Caxias, o cara estava parado lá, nós vimos a cena, não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu vi a cena toda, foi passada na televisão, na TV Globo hoje, e saíram pessoas de dentro do carro com pedaços de pau de quase 1 metro. Quer dizer, quem já está com um negócio desse, já está para agredir. E saíram agredindo os rapazes, os 2, foram parar em hospitais. Quer dizer, isso aí mostra claramente como nós estamos a nível do que disse aí o nosso querido doutor Zé Augusto, de impunidade. Quer dizer, alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que é chover no molhado, como dizia o ex-secretário de Segurança, lá o Beltrame, é enxugar gelo, né? Ele foi secretário de Segurança do Sérgio Cabral, mas
até o que prova o contrário, era um Não homem... comungou das Não. falcatruas do Cabral, não. Entendeu? Pelo menos que a gente saiba, né? Eu fui fã dele, ele fez tudo Foi pra um dar homem que entendeu? tentou, Só né? que não houve segmento, né? Não. Na política que ele pretendia fazer. Então a gente fica aqui, né? Chovendo no molhado. Qualquer programa que sobre debate, o assunto vai ser o mesmo, não sei o quê. Há anos que a gente está pedindo isso, acabar com a impunidade, só quem faz as leis são os políticos. E os políticos são os maiores ladrões, os maiores corruptos, os maiores assassinos indiretamente que nós temos. Né? Então eles não querem fazer lei que vai prejudicar eles mesmos. Eles vão fazer uma lei para que eles mesmos sejam presos. Então fica aquele bando de bandido ali no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, a grande maioria bandido. Claro que tem gente de bem, exceção. Tem as exceções, não é isso? Mas aí fica complicado. Se é a maioria que decide, eu estou falando português rasgado, desculpe, né? Mas aí, essa é a minha opinião. Olha, Pois não. muita gente aqui já ouviu falar, você já deve ter ouvido falar também na Lei Fleury, né? Sim. Lei Fleury era de um militar aí da época, delegado, né? Delegado. De São Paulo, Delegado Fleury. da época Matador. da época do golpe, né? Da ditadura, e ele respondia a processo em São Paulo, e naquela época a condenação que levava o réu à prisão não era de segundo grau, não, era de primeiro grau. Primeiro grau. A lei previa, o Código de Processo previa que quando o juiz condenasse o réu, que decretava a prisão e ele tinha que recorrer preso. Daí veio a Lei Fleury, essas leis que são feitas, que recebem até nome porque foi feita para atender o Fleury lá, ficou conhecida como a Lei Fleury, que foi permitir que o réu primário de bons antecedentes recorresse em liberdade. Daí a apelação, ele já poderia apelar em liberdade. Que antigamente, antes disso, antes da Lei Fleury, a prisão era decretada pelo juiz de primeiro grau, como é nos Estados Unidos, como é no Canadá, como é na Inglaterra, como é na Espanha, como é em outros países. Primeiro grau. Aqui a gente está querendo que seja já da decisão de segundo grau. Estão achando, não, isso é muito rigor. Entendendo que é muito rigor, quando nós tínhamos a prisão pela decisão de primeiro grau. Estão achando, não, tem que deixar para o Supremo Tribunal Federal decidir. Se fosse uma decisão rápida, se recorresse em recurso extraordinário, em 3 meses estivesse sendo decidido, tudo bem, mas não, a gente sabe que vai levar uma eternidade lá e vai levar à prescrição naqueles casos, principalmente de réus poderosos economicamente. Isso é que é lamentável. Doutor Baltazar, veja bem essa coisa dessa eternidade muito bem mencionada pelo nosso querido doutor Zé Augusto. A gente observa o seguinte, num momento que a gente vive a informática, né, vive a celeridade, né, que poderia ser aplicada e deveria ser aplicada no judiciário como um todo. Hoje em dia, a gente vê notícia de marginais, políticos marginais, condenados, que são levados de uma capital a outra de avião, numa viagem caríssima, quando poderia haver a teleconferência, porque hoje nós estamos vivendo a época da modernidade, a época da informática. Mas a mim me parece, como leigo que sou e queria a sua opinião, que toda essa eternidade para julgamento, toda essa não informatização de uma forma uniforme do judiciário, parece que vem com a bênção de determinados políticos que já foram até alguns suspeitos, né, do fabrico de falcatruas. O que o amigo acha? Olha, depois da vida, a liberdade é o maior valor que o ser humano tem. Eu sou de opinião e mantenho que o julgamento quanto à liberdade, quanto ao patrimônio, que é o terceiro grau na hierarquia dos valores da vida, tem que ser com a presença do autor e do réu. O juiz ali vendo, é o olho no olho, é o juiz avaliando, é o promotor, é o advogado. Isso de conferência, eu sou contra isso. Só se desloca para esses locais criminosos importantes. Muito bem. Por isso existe a carta precatória. Seja ouvido com o juiz de lá, mas tem que ser presidido por um juiz togado. Ele vai avaliar, ele vai dar a sentença ou vai fazer a sentada do julgamento. Mas eu sou de opinião que julgamento é presencial.
tem que estar a pessoa, é o olho no olho. E o juiz, geralmente, quando ele chega na magistratura, já são tarimbados, já foram advogados, já tem uma vivência nesse universo jurídico. Até qualquer ação ou reação, eles avaliam. Tem a folha penal, tem tudo ali. Mas eu acho que tem que ser presencial o julgamento de qualquer pessoa, tanto no civil quanto no crime. Muito bem. Agora, meu caro doutor Zé Augusto, recentemente o judiciário, de uma certa forma, se abala quando há uma acusação, como apareceu recentemente, com relação ao juiz Ciro Darlan, de provavelmente ter recebido dinheiro indevido para dar sentença. Aí, se confirmado isso, a gente percebe que, ao contrário do que disse o nosso querido doutor Baltazar, não são todos os juízes que são absolutamente probos, né? Qual é a opinião que o amigo tem? Eu acho que em qualquer profissão você vai encontrar um bom profissional e vai encontrar também um mau profissional. Isso existe... É na igreja, na família, existe até na no igreja. sindicato, no parlamento. Qualquer lugar. Até na igreja. Entre os jornalistas, entre os radialistas. Teve médico bandido aí. O que eu posso dizer em relação à justiça, pelo que eu vivi muito tempo ali dentro, né? Estou ali atuando desde a época de faculdade. Entrei como estagiário ainda da Defensoria Pública. Solicitador, tinha uma carteirinha de solicitador. Eu já tenho a minha carteira. Eu tenho a minha também. Olha só. Isso desde 1987, né? Já um bocado de anos aí que eu li. E pela experiência que eu tenho, há maus profissionais em qualquer profissão. Eu não vou dizer que na magistratura não exista, que no Ministério Público não exista, que na Defensoria, como nos advogados também, dentro dos advogados, qualquer ramo pode ter. Agora, o que eu vejo na Justiça é que se há, é uma quantidade muito pequena dentro da magistratura. Se há. Agora, se há uma acusação, eu acho que tem que ser apurada. Ninguém está acima da lei. Claro. Se o sujeito tem uma acusação contra ele, de que ele levou dinheiro para fazer isso ou aquilo, eu acho que tem que ser apurada e tem que ser punido de forma rigorosa e exemplar. Exemplar, tem que servir de exemplo. Eu acho que não se pode conceber um juiz venal. Pode existir coisa pior do que um juiz venal. Você entrega a sua causa para ser julgada, principalmente causa criminal, e você pensar que aquele sujeito vai decidir porque levou dinheiro de uma forma ou de outra, ele vai decidir porque levou. Se levasse da outra parte, decidiria de outra forma. Quer dizer, isso é uma coisa inconcebível e inaceitável. Eu acho que toda acusação contra o magistrado tem que ser apurada e apurada rapidamente também. Não pode se eternizar também, não. Porque essa acusação que já vem contra esse que você citou, já vem de algum tempo. Então eu acho que tem que ser apurado. Até para o bom juiz isso é interessante. Claro. Porque ele pode sofrer uma acusação injusta e ter uma comprovação de que aquilo que foi acusado não é verdade. Perfeito. Ô Gelson, a gente é jornalista há muito tempo, radialista há muito tempo, né? Eu me lembro que nos anos 80, os MCs, falecidos MCs, me chamou a mim, ao Zé Carlos Cataldi, a Eliana Pittman, a Letícia Dornelles, que era uma grande repórter da época da TV, para a gente fazer um programa de televisão na TV Rio. E esse programa chamava Rio Gente por Gente do Rio. Éramos todos relativamente garotos, né? Anos 80. E naquela época surgiu uma denúncia que nós todos ficávamos escandalizados da chamada rachadinha, que até hoje está aí entre os políticos. Aquela coisa do cara contratar para um gabinete fulano, beltrano, cicrano, e chegar para o cara e dizer assim, olha, você vai ganhar 7 mil, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 5, que é para eu ser reeleito na próxima campanha, e você fica só com 2. Nós estamos falando dos anos 80. Tantos anos passados, denúncia fica no ar, e de repente, nos dias de hoje, existe a mesma suspeição. Quer dizer, se a coisa não mudar, como é que se faz para que esse país seja mais equânime com relação até mesmo à justiça? Eu vejo o seguinte, o revanchismo, né? O Brasil virou esse negócio do ódio, né? Do ódio, de uma ponta e da outra.
né? Você tem que ter cuidado até quando vai conversar. Você está dizendo que a bipolaridade é negativa, essa coisa da esquerda, direita... Da forma que é, com da ódio, forma que está você tem que sendo. respeitar. A esquerda tem o ponto de vista dela, da direita o ponto de Não vista. precisa muito. Em Portugal. Portugal, as eleições foram vencidas pelo Partido Socialista. Hoje, que foram acontecidas agora. Como é que faz? Tem que conviver. Tem que haver o respeito, porque até pouco tempo, pelo menos, eu lembro que as pessoas respeitavam. Agora, hoje, se a esquerda ganhar ou a direita ganhar, o outro lado fica totalmente contra a partir do dia seguinte. Como se fosse inimigo, né? Exatamente. Isso não Brasil, é bom para o país, né? E onde é que fica o Brasil? Eu vejo gente defendendo a democracia aí, e o atual presidente, independente de ser bom ou não, ele foi eleito pelo povo de forma democrática. Que democracia é isso? Uma tremenda cascata esse pessoal, né? Que fica aí, né? Que não quer ajudar. Eu falei Bolsonaro, mas posso falar Vítor aqui, posso falar lá o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo, qualquer um. Independentemente de partido ou posição política, né? Exatamente. Então, repete a sua pergunta, por favor. Não, eu queria saber o seguinte, quando você vê desde 80, e com certeza antes disso, já havia essa suspeição de políticos que fazem essa prática, que tem não sei quantos assessores, mas que pegam metade. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa, que eu obviamente não posso revelar o nome, porque foi segredado, que trabalha como chefia de gabinete de um vereador de Niterói, que acontece exatamente o que eu te contei. Recebe 7 mil, vai para casa, o cara bate na porta da casa dela, pega 5 mil. Eu desafio qualquer pessoa que está visualizando a gente nesse momento, né, a me mostrar uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa, ou sei lá, no Congresso, onde não tenha isso, onde não tenha. Agora, só ficam batendo em cima do filho do Bolsonaro, que por sua vez, por causa da política nojenta, ele não pode falar isso que eu estou falando, porque mas aí no caso, por favor, conclua. Porque se ele falar isso, ele vai arrumar confusão com os políticos todos. Aí como é que o pai dele vai aprovar as coisas que ele quer aprovar? Complicado. Você vê, estão enrolando. Agora eu já tenho uma visão um pouco diferente da sua. Eu acho que tem que ser apurado. Acho que tem que ser apurado. Acho que não pode simplesmente o ministro do Supremo dizer, não mexe porque é o filho do Bolsonaro. Claro que não, Tem que ser apurado. Mas tem que ser apurado Tem que ser ele apurado. e todo mundo. Claro. Por que não falam dos outros da Assembleia? Exatamente. Não, isso aí, se eu estou te falando, em 80 a gente já falava. Pois é. Em 80 já falávamos. E não era só eu, não. Era Zé Cunha, era Haroldo de Andrade, o pai, que eu me lembro como se fosse hoje. Você sabe que eu tive um jornal que era o Rio Top News durante 3 ou 4 anos, que era patrocinado pela Sendas. Eu me dava muito com o Dr. Arthur Sendas e sou muito grato a ele até hoje. E eu me lembro que ele um dia me chama e diz assim, Fernando, eu gostaria de te colocar na mão da tua agência de publicidade a feitura de um jornal, que esse jornal é de classificados das Sendas, porque nas Sendas tinha aqueles quadrinhos no supermercado, se eu queria vender um rádio, botava lá, vendo um rádio, né? Eu estou vendendo comida, aquilo, botava lá, então vamos fazer isso. E a gente fez esse jornal classificado. Eu falei, doutor Arthur, mais o Josias Castro, que até hoje estive com ele recentemente, eu falei, mas a gente tem que botar alguma coisa para chamar, porque senão fica só classificado. Então bota uma entrevista. Então a primeira entrevista, eu entrevistei o pai do Haroldinho, o Haroldão, do qual eu já tinha participado do programa desde os anos 70. E eu me lembro do Haroldo dizer isso para mim. Dizer, Fernando, 2 coisas que ele falou. Uma, ele falou, Fernando, provavelmente eu serei talvez o último grande salário do rádio. O que não é verdade, ainda temos grandes salários aí, mas diminuiu muito. E a outra coisa, ele falou, olha, ele foi a primeira pessoa que me segredou isso, essa chamada rachadinha, que infelizmente, então fez com que os caras nem imposto de renda declarem o Baltazar, porque eles estão literalmente comendo na mão dos funcionários. Antes de tocar no assunto, eu queria pedir licença a você e fazer um anúncio. Sábado agora, hoje são 17, dia 19, eu estarei pelo Lions Club, ali na Praça Afonso Pena, fazendo uma atividade de saúde, aferição de pressão, glicose, corte de cabelo, com a beleza. de São Camilo, enfermeira,
tudo gratuitamente. De 8 da manhã a 1 da tarde. Na Afonso Pena, aqui na Afonso Tijuca Pena, ali. Na Tijuca, ali tudo É descer gratuito. no metrô da Afonso Pena, Afonso Pena, já eu está ali. estarei lá de 8 a 8. Nós fazemos De 8 até que horas? até 1 hora da tarde. Fazemos isso pelo Lions Club, que maravilha. Agora, voltando a esse assunto, essa temática. Eu desde Sabe quem está pequeno- mandando um abraço pra gente? Só para você não perder essa oportunidade de mandar um abraço para Moniquinha Venerabile, uma das maiores radialistas que o Rio de Janeiro tem, uma das vozes mais lindas, uma querida amiga que está brilhando em Curitiba. E ela mandou aqui: Moniquinha Venerabile, um abraço, um amigoto para você, e a Paula Ranieri também, que foi minha produtora na rádio Poxa. Tupi, está vendo a gente nesse momento. E aproveitar, olha, Márcia Miranda, Fernando Chagas. Tem mais o Maurício Berger, um dos maiores dubladores do país, nosso querido Maurício, e a Sônia Ferreira, viúva do Xangô da Mangueira. Muito bem. Que audiência qualificada, né? É verdade. Graças a Bom, vocês. era. Graças a vocês. E nos envaidece. Mas ocorre o seguinte: eu desde 15 anos de idade sempre gostei muito de política. Eu fui ligado à antiga UDN, com Isso. jovem, mas sempre uma política séria, a verdade é essa. E hoje já estou com quase 80 anos, mas tenho um lastro de conhecimento do que se passou. Eu venho de uma geração que essa questão do dinheiro influenciava muito nas eleições. O eleitor, ele às vezes vota conscientemente, mas às vezes é iludido. Eu me lembro que tinha aquelas mesas apuradoras, que as cédulas eram manuais. Isso. Eu conheci candidato, que ele chegava: olha, tem aqui 5.000 cruzeiros, eu quero 500 votos nessa mesa apuradora. E os votos apareciam. Gente que não fazia nada pela população, ele tinha os votos ali roubados. Dessa dobradinha, dessa Rachadinha. já existe há muito tempo. A verdade é essa. Eles querem dinheiro para a campanha. Eu fui candidato algumas vezes, fui pela arena, isso. Chegavam, me procuravam, gente que eu nunca vi. Olha, eu tenho para o senhor 300 votos, mas eu quero tanto. Então por que você não se candidata? Se você já tem esse bom começo. E nunca me elegi porque não comprei voto, porque não tinha dinheiro. Eu só tinha o ideal. E muitos são idealistas e não conseguem se eleger. Verdade. Agora, tem que arranjar esse dinheiro. E uma das maneiras é essa. Antigamente corrompiam os mesários. Hoje são essas rachadinhas e outros casos mais. Doutor Zé Augusto. Eu até gostaria de falar um pouco também sobre esse negócio da rachadinha, né? Que o fato delas existir já há muito tempo, e existe, o fato dela ser generalizada, não é só aqui na Assembleia do Rio, acontece também em todas as câmaras de vereadores praticamente desse país, em todas as assembleias desse país. O fato disso ser rotineiro e de ser antigo não transforma em acerto. O erro repetido várias vezes não se converte em acerto. Não. Isso é um erro que tem que ser coibido. Nós, como desembargadores também, os desembargadores que estão na ativa, tem também um gabinete formado. Ele pode trazer 2 pessoas de fora, que recebem comissão, um cargo em comissão, e tem funções gratificadas também, que pega funcionários do tribunal para poder exercer uma função dentro do gabinete. E eu lá tinha meu gabinete. Eu nomeava a pessoa para exercer um cargo em comissão, uma função gratificada. Trazia 2 pessoas de fora para exercer um cargo em comissão. Não me interessava quanto eles recebiam, não tinha participação naquilo. Os desembargadores também não têm. Por que o vereador e o deputado têm que ter participação naquilo que o povo está pagando para um funcionário? Quer dizer, isso é um absurdo. O caso do Bolsonaro aí, por que a apuração é apenas contra o filho do Bolsonaro? Acho que não é. Não é. Foi o Ministério Público que começou aquela investigação por conta própria? Não foi. Não. Aquilo veio uma informação do COAF contra vários deputados aqui do Rio que estão sendo também investigados. Agora, o fato do filho do Bolsonaro atingiu uma repercussão maior, por quê? Porque é o filho do presidente da República, né? E porque foi eleito, ele, o pai e o irmão, foram eleitos todos com um discurso de moralidade, de honestidade, de moralidade. Então não pode ter isso.
Eu acho que isso tem que ser apurado. Não vamos acabar com isso. Isso vem de Isso não é 1980, campanha. vem da época do Império, vem de não sei de quando. Isso vem há dezenas de anos, vem, mas é errada. Vamos ter que acabar com esse tipo de comportamento aí. O deputado, se ele nomeia alguém para o gabinete, olha que tem gente demais. Esses gabinetes de deputados precisam ter tanta gente assim. Eles têm aquilo para fazer propaganda para eles, para garantir a eleição futura. É verdade. Então tem que ter o dinheiro e a pessoa tem que contribuir. Tem gente que está lá em gabinete de deputado, isso pelo país todo, com gabinete de vereadores, que nem sabe o endereço da Assembleia Legislativa. Verdade. Quer dizer, isso não pode continuar. Se a gente quer um país diferente, nós temos que combater esse tipo de comportamento. É verdade. Eu E é posso... muito comum, só para você ouvir, às vezes, as pessoas menos jovens, como a gente, né? Sim. Até lá eu já morri. O sujeito é tão materialista que não pensa no filho, no neto, no bisneto, nas novas gerações que vão aparecer, que merecem ter um mundo melhor, um Brasil melhor. Né? Pois é. O sujeito é egoísta a esse ponto de achar que não, se demorar 10 anos, eu já morri. Pelo amor É de verdade. Deus. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês. Estamos chegando ao final do programa. Eu quero registrar o Fernando Pereira, está mandando um abraço para vocês todos. Fernando Pereira. A Sônia também. E aqui está aparecendo no finalzinho em vermelho novos comentários. É que os novos comentários não dá tempo o suficiente para a gente falar. Eu prometo depois do final do programa anotar e amanhã mandar Aí abraços. você manda uma advertência por escrito Para quem o tá entrando Facebook. agora, porque tem que estar mais cedo. Uma É verdade. advertência com papel timbrado, Timbrado, do chefe. carimbado, é verdade. A Rosângela Pedrosa está vendo a gente, a Márcia Kilter está vendo a gente também. Ficaria preocupado se fosse Márcia Killer, mas para Kilter não tem, porque Killer em inglês é bandido, matador, né? Mas eu quero agradecer, começando pelo Dr. Zé Augusto, desembargador, nosso querido Zé Augusto Araújo Neto. Muito obrigado. Microfone à vontade para a despedida de hoje. Despedindo e esperando que venha aqui outras vezes, que eu acho que será um isso aqui prazer. é uma tribuna Já está para o povo convidado, muito exatamente, importante. exatamente. Esse tipo de atividade é um tipo de atividade que tem que ser exercida de uma forma imparcial, como você faz aqui, como esse debate é feito. Eu acho que isso é interessante para o povo, isso é a forma de se exercer a democracia. Muito obrigado, e o senhor já está convidado todas as quintas-feiras, se puder vir, será um prazer para todos nós. E igualmente o meu amigo Gelcio Cunha, repórter dos mais categorizados, e mais uma vez ele vai ficar zangado que eu falo que ele é pianista, e é mesmo, porque na verdade a mamãe dele era pianista e ele começou a tocar com 7 anos de idade, não é isso? E você colocou 5 anos você viu de que eu idade, botei? não sabia ler, Eu ainda botei não, lá, naquela esse época. é o cara. Naquela época o pessoal começava a aprender a ler com 7 anos. É verdade. Muito bem. Eu que agradeço o convite, desembargador José Augusto, professor Baltazar aqui, professor doutor. Muito obrigado pelo convite, e para não perder o hábito, né? O Vasco ganhou do Botafogo ontem. Que bom, né, rapaz? 2-1, não foi isso? É Ou foi verdade, 3? 2-1. Continuou Não 2-1. teve um gol anulado. E o Flamengo Ganhou de 2-1 de virada. O coisa Flamengo está muito emocionante. bem, né? A gente tentou secar o Palmeiras, mas o Palmeiras ganhou no finalzinho. Ganhou no final. Sabia que ficou numa secação só aqui. Mas mesmo assim a diferença é de 8 pontos, então não siga o líder, siga o Palmeiras, que é o vice-líder, porque o líder está longe. O líder está com 10 pontos de frente, né? Uma coisa assim. Não, 8. 8 pontos, mas vai chegar a 10 do jeito que está. Fusão joga hoje. Flusão joga contra quem, sabia? Aí você está querendo saber demais. Pois é, agora me fugiu Procura também. no Google aí, no Google. Eu vou ver o resultado, fica mais fácil. Doutor Baltazar, por favor, suas despedidas. Vamos lembrar no Lions Club, amanhã, né? Não, sábado, de 8 até 1h da tarde. E vai ter barraquinha também de quitutes, come-comes do Lions, né? É só de saúde, tudo gratuito. de saúde. E corte de cabelo de graça também. Mas eu queria aqui parabenizar o Flamengo, a verdade é essa. Claro, está disparado, né? E eu acho que a Orcon ganhou ontem, e a nossa seleção brasileira, a verdade é essa. Está meio ruimzinho, tá não? Olha, o time que nós jogamos, uma coisa que eu vi lá no estado, eu não sei se é verdade, tem Nigéria. uma cobertura que protege até o campo os jogadores do sol e da chuva. Eita. Eu acho que tem lá na Somália Na Nigéria. Não, Somália. na Somália. Jogou na Somália. E a Foi Nigéria, na Somália, não.
Foi. A seleção jogou? O Você quer? o jogo foi na Somália, não foi, não? Não, não. Eu não me lembro, mas foi longe pra caramba. Foi longe, mas se foi Nigéria. ficar E a seleção. Nigéria, É, um grande amigo meu, foi meu colega de aviação, o Sei. Jorge Pena, já Sei. Porto, né? Ele foi técnico na Jamaica, levantou o time e foi para a Nigéria. E o Jorge Pena levantou a Nigéria. Você vê que o futebol dele, o nosso é técnico, o deles é agilidade, Corrido, né? é a corrida. Força foi física. um jogo muito bom. Meu futebol não é minha praia, mas eu gosto de ver um bom jogo. E quando se fala em Brasil, eu acho que tudo se releva. Eu gostei do jogo, tenho gostado do futebol do Flamengo, do Chile, e o Vasco ontem, mais uma vez, mostrou que tem categoria. muito bem. Então, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, gente querida. Estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Sejam felizes. Namastê.